Hoje no Formiga na Tela, conheça uma das grandes inspirações para a criação do Superman, Gladiator, o livro de Philip Wylie. A história é bem conhecida. Em 1938 surge o primeiro super-herói de todos os tempos, Superman, criado por dois rapazes de Cleveland, Ohio, Jerry Siegel e Joe Shuster. Ao longo das décadas, muito foi se discutido sobre as influências, sobre o que teria mexido com a imaginação desses rapazes, o que estava ali pairando no inconsciente coletivo para que eles chegassem de fato nessa ideia revolucionária que deu origem a uma mega indústria cultural nos Estados Unidos. Porém, existe uma influência que nunca foi oficialmente admitida, nunca foi dita por eles, que é o livro Gladiator, do Philip Wylie, lançado em 1930. A questão é, por que esse livro seria tão importante para a criação do Superman? Basta que você dê uma pequena olhada, não apenas na sinopse, mas também na explicação dos poderes de um e de outro, e nós perceberemos que existem similaridades incontestáveis entre Hugo Danner, que é o personagem principal de Gladiator, com o Superman da Era de Ouro, tá? Isso vai ser esmiuçado mais a fundo aqui ao longo do vídeo, porém, é preciso dizer que Gladiator também ele tem algumas particularidades que vão além desta influência na criação do Superman, mas sua influência por todo o caminho que os super-heróis fariam ali da sua criação na inauguração da Era de Ouro, até chegar de fato nas suas grandes desconstruções ali final da década de 70 e ao longo da década de 80 com Alan Moore e por aí vai. Então, o meu objetivo aqui é lançar uma luz a uma obra que até hoje permanece inédita no Brasil, inexplicavelmente, mas ela tem um peso enorme. Você pode não conhecer Gladiator, mas se você gosta de super-heróis, se você vai ao cinema ver filmes de super-heróis, se você consumiu quadrinhos de super-heróis há alguns anos, você foi tocado por algum ponto que surgiu em Gladiator lá em 1930. Então, vamos ao livro em questão. Entre os tópicos que são mais comumente associados à criação do Superman, como o judaísmo, as raízes judaicas dos seus criadores, a própria Grande Depressão, as ideias do Nietzsche, existe um outro ponto que é bastante pertinente de ser colocado aqui agora, que são as ideias do transhumanismo, que nada mais são do que ideias sobre o ser humano transcender suas capacidades através de quaisquer aprimoramentos científicos ou psicológicos e por aí vai. É evidente que isso tem muito a ver com os vindouros super-heróis e as ideias do transhumanismo elas já estavam presentes ali, ganhavam força no começo do século XX, principalmente na década de 20 aí, um pouco antes do surgimento do Gladiator em 1930. Porém, o termo transhumanismo ele só vai aparecer de fato em 1957 num artigo do Julian Huxley, que não é ninguém menos que irmão do Aldous Huxley, escritor do Admirável Mundo Novo. A questão é que, mesmo que o termo transhumanismo ainda demorasse um pouco para aparecer, essas ideias elas já estavam bem cristalizadas ali na década de 20. Evidentemente, a ficção científica, a ficção pulp, no caso, que era aquele lance mais popular, ele sempre andou de mãos dadas com o imaginário popular, e o imaginário popular está ligado àquilo com o que a ciência está discutindo naquele momento. As ideias do transhumanismo, por sinal, elas também já estavam presentes na história da humanidade há muito tempo. Essa questão de um ser humano que transcende a sua condição, ela está na epopeia do Gilgamesh, ela está na ideia da fonte da juventude e por aí vai. Então, se nós pegarmos a ideia do transhumanismo, é muito natural nós pularmos direto para o Superman. A questão é que o elo, me parece que um elo forte entre eles é o próprio romance Gladiator. E qual é a desse romance, né? O que esse livro estava falando de fato, né? Duas coisas que é preciso dizer agora que, claro, vai ter spoiler pra caramba de Gladiator aqui. Não haveria como comentar o que esse livro tem de especial, o que o faz tão interessante sem entrar em pontos-chave da trama.
o que me deixa para comentar um ponto não tão agradável também. Caso você queira de fato ler Gladiator, tá? Os spoilers dados aqui, eles não serão um problema para sua experiência, tá? Até porque o interesse para essa leitura deve ser para a compreensão da formação do arquétipo super-heróico, né? De como isso foi se amalgamando com outras coisas que estavam ali no ar no começo do século XX até chegar no Superman. Mas o problema é que Gladiator, esse é um aviso que é preciso ser dado, ele não é uma boa peça de literatura. Como escrita mesmo, ele tem vários problemas, ele tem problemas de ritmo, ele não é bem cadenciado. A experiência dessa leitura ela acaba sendo um pouco penosa. O que vai manter várias pessoas ali do começo ao fim é justamente o interesse em acompanhar essa jornada, em acompanhar tudo pelo qual o protagonista passa e como isso se relaciona com os super-heróis que virão depois. Então fica aí esse aviso, tá? Vai ter spoiler e Gladiator não é um livro bom no sentido literário do termo, tá? Então, vamos a ele. Gladiator, ele fala sobre a vida de Hugo Danner, que é filho de um cientista com uma fanática religiosa, o que já causa um contraste muito interessante aí nesse começo. Essa é uma das qualidades aí nas ideias do Philip Wylie. Porém, as coisas começam com a ideia desse cientista fazer uma experiência na esposa grávida. Dentro daqueles conceitos de ficção científica mais ingênuos do começo do século XX, o nosso cientista, no caso, ele cria um soro alcalino de radicais livres, né? Seja lá o que isso significa naquele momento, e injeta na sua esposa. O filho Hugo, ele nasce com capacidades assim fantásticas. Esse soro ele já tinha sido testado em animais, né? E aí ele resolve usar isso no filho ainda não nascido. É de fato um sucesso. O garoto nasce com aquilo que é explicado dentro do livro como a força proporcional à de uma formiga e capacidades de saltar como um gafanhoto, tá? É aqui que a gente encontra um ponto que é difícil de contestar a relação e a influência do Gladiator no Superman. Porque se nós pegarmos as primeiras histórias do Superman, aquelas primeiras páginas que traziam a origem resumida do personagem, os termos, né, a explicação para os poderes do Clark Kent são exatamente essas, né? É um ser humano com a força de uma formiga capaz de saltar como um gafanhoto. E o Hugo, ele é exatamente isso. Fisicamente ele é como o Superman da Era de Ouro. Ele é um cara super forte que pode dar saltos assim de distâncias enormes. Fazendo mais uma relação com o transhumanismo que eu falei um pouco antes, que é claro que Gladiator ele é um romance que é fruto dessas ideias transhumanistas. Vamos lembrar que o Siegel e o Shuster eles também estavam bem ligados com isso, porque a sociedade de Krypton, como descrita na Era de Ouro, ela era uma sociedade de super-homens, né? Os poderes do Clark, eles não vinham do sol amarelo, da gravidade, era simplesmente uma sociedade que havia transcendido de fato seus limites e tornado todo mundo um super-homem, no caso, né? Então uma sociedade, para usar o termo cunhado lá em 1957, uma sociedade transhumanista. É claro que não haveria como fazer um resumo muitíssimo detalhado aí sobre a trajetória do Hugo Danner do começo ao fim do livro, né? Toda a sua vida, do nascimento até sua morte, mas a gente precisa apontar as qualidades reais do Gladiator, e acho que uma delas é a ausência de maniqueísmo dentro da trajetória desse personagem, porque o Philip Wylie ele mostra que ele tinha algumas preocupações, algumas preconizações, no caso, para fazer aí na sua obra. Embora ela fosse uma ficção científica de fundo científico pueril, a discussão ela é bastante pertinente. E nesse caso, a trajetória do Hugo ela vai ser marcada por uma inadequação do personagem por conta das suas capacidades especiais. Então, desde criança, sofrendo com a orientação dos pais de não demonstrar suas capacidades,
Isso é claro que vai gerar um isolamento, e a gente encontra esses ecos também, e é por isso que Gladiator ele meio que não inspira o Superman somente na sua criação, né? Ao longo de versões do Superman, de incrementações na mitologia do Superman ao longo das décadas, nós veremos outros elementos de Gladiator aparecendo, como a questão do futebol americano. O Hugo, ele em determinado momento ele vai se sentir preso em Indian Creek, e essa é uma sensação potencializada pelo fato de não poder mostrar seus poderes ao mundo, e aí ele resolve ir para a universidade jogar futebol americano. Essa questão do futebol americano, ela está presente também, e essa angústia, ela está muito presente no filme do Superman, do Richard Donner, em 1978, e essa questão de usar seus poderes para se dar bem nos esportes, ela vai aparecer lá na reformulação do Superman do John Byrne, nos anos 80. Esse é mais um elemento bacana, mais um link interessante entre o Gladiator e o que era feito com os super-heróis décadas depois. Enfim, incorporado a um time de futebol americano na universidade, e tendo o livro um compromisso, né, assumido do seu autor de lidar com as consequências do mundo real, é claro que existia o risco de uma tragédia, e essa tragédia de fato acontece. O Hugo ele mata um outro jogador, e ele acaba tendo uma crise de consciência em que ele acaba indo embora, abandonando os estudos e abandonando os esportes, percebendo que aquilo não era realmente a resposta para aquilo que ele procurava. Existem outros desdobramentos também entre um evento e outro, mas ele também acaba percebendo que, ao estourar a Primeira Guerra Mundial, ele pode ser útil num campo de batalha. Porém, mais uma vez, a vida real ela se faz muito contundente para esse personagem de caráter fantástico, porque ele acha que é simplesmente chegar lá e vencer a guerra, né, para o lado certo. Quando ele está inserido neste conflito, ele percebe que não é bem assim, que existem maquinações políticas, existem negociações diplomáticas, existem governos negociando, que provam que talvez uma pessoa superpoderosa não faça tanta diferença assim quanto ele pensava. Então, é mais angústia na vida desse personagem que corre o mundo sem saber o que fazer de fato com seus poderes. E é nesse momento em que todo esse sofrimento, toda essa angústia existencial que o Hugo carrega, ela não só, muito antes do termo super-herói existir, ele também já estava antecipando algumas características de personagens, como por exemplo os da Marvel em 1960, que tinham aí, principalmente já no Quarteto Fantástico, já tinha aquela questão do superpoder, da supercapacidade tratada não como uma bênção, mas como uma maldição. Algo que também depois em X-Men foi melhor desenvolvido, e por aí vai. Mas a questão é que o personagem ele já trazia em si, no seu âmago, na sua essência, algumas coisas que demorariam décadas para os quadrinhos perceberem, né? Começando talvez ali com a Marvel. Mas ali na Era de Bronze é que nós vamos ver isso sendo aplicado de uma forma um pouco mais incisiva. Agora a gente faz uma pequena pausa na história, na trajetória do Hugo Danner em Gladiator, e vamos falar um pouco de um período representativo para os quadrinhos de super-herói, que é a Era de Bronze, e ilustrar como ideias do Philip Wiley em 1930 acabaram chegando ali na Era de Bronze, ou seja, ele mesmo antecipou, preconizou certos tropos dos quadrinhos de super-herói que iam acontecer décadas depois. No caso, eu gosto de relacionar com isso uma história de 1972, Must There Be a Superman, que aqui no Brasil se chamou Deve Haver um Superman, escrita pelo Elliot S. Maggin e desenhada pelo Curt Swan, que mostra os Guardiões de Oa colocando o Superman em julgamento e questionando se a própria presença dele não seria um fator que atrasaria a evolução da humanidade. Esse é um tipo de discussão que já havia aparecido inclusive na ficção científica clássica. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, ele é um exemplo disso, mas existem muitos outros exemplos na Era de Bronze em que a vida real bate na cara
dos super-heróis. E com resultados variados, né? Muitos deles muito interessantes, como a passagem do Danny O'Neil e o Neil Adams com a dupla Arqueiro e Lanterna Verde, que colocou esses personagens para interagir com problemas assim absolutamente reais, como racismo, drogas, desigualdade social e por aí vai. Só que mesmo assim, nesses casos, nós vemos o mundo real em volta do super-herói mudando, mas não o próprio super-herói. E ainda demoraria um pouquinho mais para que os próprios super-heróis chegassem nesse ponto de questionarem o seu próprio papel e a sua própria existência, como o nosso querido Hugo Danner. Em 1982, nós temos aquela que talvez seja a primeira grande desconstrução do super-herói, que é o Alan Moore com Marvel Man, a reformulação do plágio britânico do Capitão Marvel, que nos Estados Unidos ganhou o nome de Miracle Man, por motivos óbvios, é claro. Mas é muito interessante a gente ver que o que motiva o Alan Moore a fazer o que ele fez com o Miracle Man é uma sátira da Mad, Super Duper Man, feita pelo Harvey Kurtzman, onde já em 1950 o Kurtzman ele desconstrói o conceito de super-herói para fins humorísticos, para fins de sátira. Mas isso influenciou de tal forma o Alan Moore, um jovem Alan Moore, que naquele momento em que ele já um profissional dos quadrinhos, ele pensa, e se nós virássemos essa chave do humor e levássemos isso para uma outra direção? E o resultado é Miracle Man, que mostra como um ser super poderoso iria interagir, iria modificar radicalmente a geopolítica mundial. Esse é mais um dos tropos propostos pelo Philip Wiley, que acaba vazando décadas depois para os quadrinhos de super-herói, né? É mais uma prova de que Gladiator é muito mais influente do que simplesmente algo que inspirou a criação do Superman. Aproveitando a deixa do Alan Moore, a gente pode puxar isso também um pouquinho mais até Watchmen em 1986, onde a gente percebe o Alan Moore esticando esse conceito de super-herói na vida real, até um ponto em que esses personagens acabam deixando de ser super-heróis. Então, se Gladiator já era uma espécie de admoestação sobre um ser super poderoso no mundo real e como você deveria ou poderia tratá-lo na ficção, o Alan Moore ele vai revisitar esse tema em Watchmen, puxando isso até um ponto em que os personagens de Watchmen eles deixam de ser super-heróis. Eles não se tornam alguma coisa errada per se, mas são personagens que batem numa parede de vida real e acabam perdendo sua essência super-heróica. E eu acredito que esse tipo de advertência que o Alan Moore deixou, conscientemente ou não, em Watchmen, tem a ver com a trajetória do Hugo Danner saindo do exército, né? Passado a fase do esporte, passada a fase do exército, em que só houve decepções para esse personagem, ele acaba passando por outros tipos de trabalhos, como o trabalho braçal também, onde ele não se dá bem justamente por destacar-se demais e atrapalhar uma cadeia de produção. Ele trabalha em banco, ele sempre enfrenta algum dilema ético sobre usar ou não essas capacidades, mas quando ele usa, sempre existe alguma contrapartida negativa da parte das outras pessoas. E isso sempre acaba empurrando o personagem mais para a melancolia, até o ponto em que ele chega a envolver-se com a política. E acho que a decepção suprema desse personagem é perceber que, em determinado momento, ele é impedido de salvar vidas por conta de cumprir ou de se subordinar, no caso, a uma agenda ideológica de um determinado grupo. Nesse sentido, a decepção com a humanidade, então existe sempre uma certa visão desse personagem como alguém à parte do resto da humanidade, e esses dilemas morais, eu preciso salvar vidas, eu posso salvar vidas, mas quando se encontram com burocracias comuns da vida real ou agendas ideológicas no caso, acabam levando esse personagem mais e mais para o isolamento. É isso que acaba acontecendo até o final, em que só resta a esse personagem juntar-se a uma expedição científica, aonde ele surpreendentemente acaba encontrando um cientista que entende a sua condição e acredita que ele pode ser o próximo passo da humanidade. Afinal de contas, o Hugo
um tempinho antes ele conseguiu visitar o pai moribundo e levou a fórmula do soro alcalino de radicais livres. Então, no meio de uma expedição para os templos, ruínas de templos maias, ele é aconselhado pelo seu novo mentor a criar uma nova raça de super-homens ali na selva. O que parece um encontro, uma iluminação com um novo propósito, não demora muito para que ele perceba que existe um lado negativo muito grande nessa decisão, que é justamente como o restante da humanidade vai encarar o surgimento de uma nova raça em uma cidadela no meio de uma selva. Então, ao Hugo parece que a guerra é iminente. Então, mais uma vez, as conclusões desse personagem, que não são infundadas de fato, elas o levam a pensar que a presença dele no mundo, ela é uma anomalia que desequilibra as coisas de alguma forma que ele não deveria de fato existir. E o final desse personagem é retirar-se para uma montanha durante uma tempestade, e nesse momento, meio que pedindo uma ajuda divina, ele é atingido por um raio e morre. Tudo bem, não vamos discutir as opções dramáticas e literárias do Philip Wylie aqui, mas digamos que existe um certo conteúdo de autossacrifício aqui na trajetória do personagem, embora ele não tenha se suicidado de fato, mas existe aí um componente de autoimolação, alguém que se sacrifica pelo bem da humanidade porque ele não deveria de fato existir. Mas também nós encontramos novamente um outro elemento de Frankenstein, em que o personagem principal ele passou o tempo todo tentando se encaixar no mundo e no final tem um desfecho muito trágico. Nesse sentido, essa é justamente essa perturbação que um super ser causa no mundo, ou que ele acha que causaria, que não é uma conclusão ilógica, é o que acaba colocando esse personagem numa vanguarda décadas à frente de quando ele foi escrito de fato. E assim, é esse o argumento definitivo para colocar Gladiator como talvez a obra mais influente de todas dentro da mitologia super-heróica, da evolução dos personagens super-heróicos no caso, além, é claro, dos personagens dos pulps, que são referências incontestáveis nessas criações. Mas, ainda assim, Hugo Danner e Gladiator, eles estão presentes ou passaram rapidamente de uma forma mais evidente nos quadrinhos de super-herói, conforme nós vamos mostrar nos exemplos a seguir. Uma pequena curiosidade do Gladiator em outras mídias que não a literatura é que em 1938 ele ganhou uma adaptação cinematográfica 2 meses depois da estreia do Superman nos quadrinhos. Só que o filme The Gladiator era uma comédia mostrando um atrapalhado jogador de futebol americano que se valia do soro criado por um cientista meio amalucado. Mas é interessante perceber que autores posteriores, mais ligados nessa parte histórica, nessas origens dos super-heróis, eles deram um jeito de trazer Hugo Danner para os quadrinhos de fato. E assim fez Roy Thomas, que naquela fase gloriosa dos magazines da Marvel em preto e branco, em Marvel Preview número 9, em 1976, ele adaptou Gladiator com o desenhista Tony DeZuniga, com uma história com o nome Man God. Infelizmente só teve uma parte publicada, mas a capa que trouxe este primeiro capítulo, ilustrada pelo Aaron Norton com uma clara influência de Doc Savage, né? Outro ícone dos pulps, que é um dos pais dos super-heróis de fato, ele anunciava com toda a pompa e circunstância o primeiro e maior super-herói de todos os tempos. Infelizmente ficou somente neste primeiro capítulo, o Man God, não foi pra frente, mas o próprio Roy Thomas, ele ainda deu um jeito de trabalhar ainda mais
com esse personagem. Em 1987, ele trabalhou para DC num título chamado Young All-Stars, que mostrava assim, jovens heróis que lutaram na Segunda Guerra Mundial, como uma forma de criar uma continuidade retroativa para a DC pós-crise nas Infinitas Terras, que precisava agora mudar todo o seu passado, né? Os heróis clássicos, Batman, Superman, Mulher Maravilha, eles não haviam estado na Segunda Guerra, então era preciso criar novos personagens e estabelecer uma nova continuidade canônica para a editora. Então, era preciso que se criasse um personagem super forte e foi criado Iron Munro, que não só homenageava diretamente o protagonista de Gladiator, como também um outro romance clássico de ficção científica, que é o The Mightiest Machine, do John W. Campbell Jr. Mas a curiosidade em torno do Iron Munro, esse personagem super forte, é que ele era nada menos que filho do Hugo Danner. E como isso é possível se Hugo Danner havia morrido no final de Gladiator? O Roy Thomas ele simplesmente criou sua versão alternativa da história, em que Hugo Danner voltava para sua cidade natal. Na verdade, ele não havia morrido em decorrência daquele raio no final do livro, mas havia voltado para sua cidade natal e engravidado seu amor de adolescência. E aí esse personagem, Iron Munro, ele acaba sendo criado por outro pai sem saber da sua verdadeira origem. Isso mostra como o Roy Thomas ele tinha um apreço, se sentia bem próximo ou grato talvez a o Philip Wiley e seu Gladiator. Em 2005, nós também tivemos uma outra adaptação direta, desta vez terminada, escrita por Howard Chaykin e desenhada por Russ Heath, que é Legend, que saiu pela Wildstorm em 2005. Nessa história, vários conceitos foram atualizados, né? A história ela se passa algumas décadas à frente, inclusive o conflito na qual o Hugo vai lutar é a Guerra do Vietnã e não a Primeira Guerra como era originalmente. Fora isso, a história seguiu realmente todos os seus elementos principais sem muitas invencionices em cima. Bom, para finalizar, por tudo que foi dito aqui, é possível perceber o grau do peso e da influência que Gladiator de Philip Wiley tem na cultura pop em geral e principalmente na criação e no desenvolvimento dos super-heróis. Caso você tenha interesse em lê-lo, fica aí mais uma vez a advertência de que é uma obra muito mais interessante do que boa em termos literários propriamente dizendo. Então fica aí essa dica. Inclusive, se você é aficionado pelo universo dos super-heróis, quer entender mais esses arquétipos, além de Gladiator, existem vários livros que você pode ler, inclusive alguns disponíveis em português, que você pode ler para entender não apenas a criação desses arquétipos, a fundamentação desses conceitos aí no imaginário popular, como também a criação da indústria de quadrinhos norte-americana, que também são assuntos que é difícil a gente dissociar uma coisa da outra. Então eu vou terminar aqui dando algumas indicações de leitura, evidentemente. O primeiro é Homens do Amanhã, hoje esgotado, mas quem quiser dar uma olhadinha em instantes virtuais da vida e por aí vai. O livro do Gerard Jones, ele é muito legal, embora ele tenha aí algumas imprecisões históricas, conforme aí nosso amigo Diego Morro já havia apontado no nosso podcast sobre Bill Finger, mas ainda assim é um livro que vale muito a pena você correr atrás e ler. Nós temos também Superdeuses, do Grant Morrison, que é uma espécie de ego trip aí do autor escocês, mas mesmo assim ele é muito valioso para esse tipo de investigação em torno da figura do super-herói. Vale muito a pena, Superdeuses, esse disponível. Nós temos também a biografia do Will Eisner, do Michael Schumacher, que, para entender a Era de Ouro, esse é um livro indispensável. Assim, e a indústria de quadrinhos norte-americana como um todo. Embora o Will Eisner não seja propriamente ligado nesse universo de super-heróis, tudo o que acontecia em volta dele está muito bem descrito aqui. A formação da indústria em torno dele é muito legal de acompanhar, então dá uma olhada nesse livro aqui do Michael Schumacher. Aqui também Superman, uma biografia não autorizada. Essa edição da Leia tem alguns problemas de edição, não sei se teve recall já, mas ainda assim é um livro valioso para sacar como o Superman se tornou o fenômeno que é hoje, né? Todos os detalhes em torno da sua criação e da sua evolução, eles estão bem descritos aqui, então é outro livro que acrescenta muito a esses outros que eu coloquei aqui.
Por último, biografia do Alan Moore, tá? Mago das Palavras. Ele é um livro que vai falar muito sobre essa questão do Marvel Man, vai falar muito sobre o Watchmen, então é um livro que complementa super bem todos esses assuntos que a gente passou por cima aqui, arranhou e tal. Vale muito a pena que você procure esse livro, lançado aqui pela Marsupial. Toda essa bibliografia vai dar uma dimensão muito maior à sua ideia de super-heróis e da indústria de quadrinhos norte-americana. Então é isso, se você se interessou por Gladiator, tem aí também na descrição do vídeo um link para o e-book Kindle em inglês e é baratíssimo, inclusive até porque essa é uma obra de domínio público. Então vai lá, descubra mais sobre esse personagem bacana que é o Hugo Danner, embora o livro tenha seus problemas, mas a gente não pode negar que esse é um protagonista fascinante. Ler Gladiator e ler todos os livros aqui que foram recomendados é uma experiência bacana demais para quem curte super-heróis. Então é isso. Acesse nosso site formiguaelétrica.com.br, procura também o artigo sobre Gladiator, que também está o link aí na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo, ele seguiu mais ou menos a mesma estrutura do artigo, mas um acaba complementando o outro de alguma forma. Procura a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram. No Instagram é @formiga.elétrica. Manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica. Entra lá e vê se você quer contribuir com a nossa causa, ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade técnica. E é isso. Se inscreve no canal, só clicar na formiguinha que está aparecendo aqui do meu lado e a gente se vê na outra quinta-feira, esperando que essa quarentena já tenha acabado. Falou!